Amém, amém, glória a Deus, cumprimentos amados com a paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma lição da nossa revista de adolescente, né? Estamos estudando esse trimestre Cremos, né? Na lição de hoje a gente vai estar falando sobre o batismo e também a Santa Ceia, né? Você está no canal Escola Dominical, adultos e adolescentes, né? Estamos aqui dando continuidade a essas lições que são bênção de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Nós vamos estudar hoje sobre batismo e ceia do Senhor. Algo que acontece logo quando nós conhecemos a pessoa do Senhor Jesus através da fé na palavra de Deus que é pregada para nós. Batismo não é banho. A ceia do Senhor não é somente comer pão e beber o suco de uva. Então o que é batismo? O que é a ceia? Vamos estar estudando nessa lição com mais detalhes a partir de agora. Essas duas cerimônias foram instituídas pelo próprio Jesus para celebrarmos a sua morte e ressurreição até que ele venha. Há quase 2000 anos a igreja celebra o batismo em águas e a ceia do Senhor. No batismo, a igreja mostra para o mundo a escolha pública, ou cristão, né? O cristão mostra para o mundo a sua escolha pública que ele fez por Jesus. Ele escolheu Jesus. Ele foi alcançado pela graça de Deus e ele tomou a decisão de aceitar esta graça e seguir os passos do Mestre. Já na Santa Ceia, nós estamos celebrando o quê? Nós estamos celebrando a comunhão do próprio cristão, da própria pessoa, né? A comunhão do crente que ele tem diariamente, né? Dia após dia com Jesus, e também a comunhão que nós temos uns com os outros, comunhão entre os irmãos na mesma fé, que é ou que são a igreja do Deus verdadeiro. Então, o Senhor nos tem dado a oportunidade de tomarmos parte na sua natureza divina através do novo nascimento. Nós temos um texto aqui em Marcos 16, que diz que versículo 15, primeiramente, o Senhor disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E aí no 16 ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Então é importante nós cumprirmos aquilo que o nosso Mestre tem nos ensinado. Quando Jesus instruiu os seus discípulos para pregarem o Evangelho a toda criatura, nosso Senhor ordenou a batizar as pessoas que crescem, que acreditassem na mensagem, na palavra, no Senhor Jesus. O batismo simbolizaria o começo de uma nova vida. Eu quero que os irmãos, nossos amados adolescentes que estão na escuta, participando dessa videoaula, que você possa estar atento a alguns detalhes importantes acerca de batismo e também da ceia. O batismo simbolizaria o quê? O começo de uma nova vida. Então, por isso que antes eu falei que batismo não é tomar banho, porque no caso a igreja batiza em água abundante, ou numa piscina grande, ou num rio corrente, ou num açude, né? Enfim, onde tem bastante água. Então, batismo não é tomar banho. Simboliza o começo de uma nova vida, uma nova jornada, uma nova história com Deus. O apóstolo Paulo disse em sua epístola aos Romanos que quando somos batizados com Cristo, também o somos na sua morte e ressuscitamos com Ele para uma vida nova. Note uma coisa,
Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Morreu por nós. Agora, nós morremos para o mundo de pecado, vivemos para Deus, nascemos para Deus. Isso é demonstrado no batismo público. Por que não batizar crianças, então? A própria palavra diz: quem crer e for batizado será salvo. O primeiro requisito para você poder ser batizado é crer. Porque não é algo que alguém vai fazer por você. É uma questão de fé pessoal, uma questão de decisão pessoal de cada pessoa que abraçou a palavra de Deus, que abraçou o conhecimento da verdade. Então, amados, com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Jesus Cristo, né, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Deus nos chama para uma nova vida. Deus nos alcançou para uma nova vida. Então o batismo traz essa simbologia, né? Você é sepultado, assim como Jesus, na sua morte, pela humanidade, ser sepultado junto com Cristo, e ressuscita em glória. Jesus ressuscitou em glória, a igreja ressuscita para dar uma nova vida, uma novidade de vida, fazendo a vontade do Pai. Assim também nós vivamos uma nova vida. Uma vida sem compromisso com Deus leva a uma religiosidade vazia, leva a uma religiosidade sem Deus. Não é interessante levarmos o emblema de cristão quando na verdade não somos cristãos. Não é interessante falarmos em Jesus sem termos nenhum compromisso com o que Jesus fala. Pensar de que Ele é bom e maravilhoso sem que a gente verdadeiramente esteja compromissado em viver os seus ensinamentos. Então a palavra batismo significa mergulho, submergir ou imersão. Imergir sob as águas. À luz dos textos citados acima, o batismo é a declaração pública da nossa decisão por Jesus. Publicamente você declara que você decidiu seguir Jesus. E aí você se identifica na sua morte e na sua ressurreição. É a certeza de que somos pecadores. Se o pecador não está consciente de que é pecador, de que está arrependido de seus pecados, não adianta batizar. Não adianta descer as águas. Reconhecemos que precisamos de um Salvador publicamente. Quando você está ali para descer as águas, para se batizar, você está declarando em público o quanto você necessita, o quanto você é dependente, carente de um Salvador. E, no caso, publicamente você já professa a sua fé. Meu Salvador é Jesus, vou seguir e servi-lo por toda a minha vida. Portanto, quando mergulhamos nas águas, simbolizamos a nossa morte para o mundo. Morremos para o mundo. Isso é demonstrado publicamente através do ato do batismo. Quando você é submergido nas águas, você morreu. Como é que eu posso dizer? É um simbolismo, né, da morte para o mundo. Porque agora você deseja viver para Deus, para glorificá-lo, para honrá-lo, para servi-lo em gratidão por tudo que Ele fez pela sua vida. Então nós morremos para o mundo, fomos sepultados com Cristo, né? Segundo a sua morte na cruz do Calvário. Quando levantamos das águas, afirmamos que ressurgimos para a vida com Deus. Olha como isso é importante.
a vida eterna, inteira e abundante com Jesus Cristo. É algo lindo, é algo maravilhoso. Morrer para o pecado, morrer para o mundo, viver para Deus, e Deus nos garante a vida eterna por sua graça e por seu favor. Mas se você me perguntar, mas pastor, como que eu sei a hora de me batizar? Quando que eu devo saber que estou pronto para ser batizado? As igrejas, de um modo geral, elas batizam a partir dos 12 anos, que é uma idade que a pessoa já está mais ou menos aí consciente do que é a vida ou do que ele quer para a vida dele. Nessa fase se espera que o adolescente decidido, peça o batismo, uma decisão própria do adolescente. Podendo variar, essa forma às vezes varia de igreja para igreja, mas a pergunta que o adolescente, antes de pedir o batismo, deve sempre fazer é o seguinte: por que eu quero me batizar? Por que você quer descer as águas? Imagine que alguém que está me ouvindo agora já tenha pedido para o seu pastor, ou esteja pensando em pedir para o seu pastor batizá-lo nas águas. A pergunta que eu faço é: por que você quer ser batizado? Por que você quer ser batizado? Bem, nenhum motivo para o batismo em águas é louvável se não o for precedido de um verdadeiro arrependimento e um desejo sincero de servir a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Veja bem, deixa eu resumir em poucas palavras. Se o cristão, a pessoa, pede batismo para ser batizada, mas a razão dela estar pedindo aquele batismo não é porque ela está arrependida dos seus pecados, se não for porque ela quer um relacionamento cada vez maior com Deus, então não devia ser batizada. Não devia, não porque eu estou fazendo um pré-julgamento dizendo que não pode ou que não deve, mas por causa da essência do batismo que está presente. A realidade do batismo está presente em arrependimento e desejo, vontade de andar com Deus. Se não houver arrependimento de pecado, nem vontade de agradar a Deus, então a pergunta é: para que serve batismo? Não vai servir. Não tem utilidade nenhuma. Por quê? Por que Jesus morre na cruz? Por que ele morre? Por que ele ressuscita? Ele morre porque o seu coração estava dominado de amor por você. Ele ressuscita para mostrar para o mundo que verdadeiramente ele deseja ressuscitar também a igreja que viera a perecer, a morrer fisicamente. Então a razão de Jesus era você. Mas a minha razão e a tua é Jesus? Então se é Jesus, prossegue, vai em frente. Por outro lado, se estamos pedindo batismo apenas porque estamos vendo o colega, a amiga ou amigo indo descer as águas, não devia ir ao batismo. Não pode haver outra motivação, porque o texto é claro: aquele que crer e for batizado, crer, arrependimento, mudança de vida, conversão. Quem escolheu estar com Jesus precisa confessá-lo diante de todos os homens, que agora pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então poderás receber o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, essa parte da ceia dá para os amados entenderem. Vamos agora à parte, essa parte do batismo deu para os irmãos entender. Vamos à parte da ceia, trazer um pouquinho de esclarecimento aqui para os irmãos sobre a ceia. Uma vez batizado, membro do corpo de Cristo, visível, que é a igreja, agora você vai participar de uma comunhão mais profunda e enriquecedora, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela foi instituída pelo próprio Senhor. Não foi uma invenção do pastor, do líder da igreja. Foi Jesus que ordenou, celebrarmos a ceia até a sua vinda. Então, como ele não veio ainda, continuamos ministrando. Então,
quando estamos ceando, em memória do Senhor, estamos ao mesmo tempo afirmando que Jesus Cristo virá arrebatar a sua igreja. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, isso está lá em 1 Coríntios 26, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus disse que iria participar novamente com os discípulos quando no seu reino. Então, em breve, Jesus está voltando. Enquanto Ele não vem, a igreja está anunciando que Ele vem, quando nos reunimos para cear. Quando você participa da ceia, você está reafirmando ser um membro legítimo do corpo de Cristo. É uma experiência maravilhosa, edificante e poderosa para a nossa vida espiritual. Por isso é que a ceia do Senhor tem valores diversos em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Com relação ao passado, é porque o nosso Senhor falou dessa maneira: depois que pegou o pão, deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Nós lembramos que no passado Jesus Cristo falou essas palavras e fez esta ação. Em memória dele, nós fazemos a mesma coisa hoje para adorá-lo, para glorificá-lo, para bendizer o seu nome. É a oportunidade de lembrarmos a sua morte expiatória, ou seja, sua morte quando ele morre no nosso lugar, em nosso lugar. Ele morreu no meu lugar e no teu lugar, porque nós precisávamos de um cordeiro que nos substituísse, um cordeiro que levasse sobre si nossas culpas, nossos pecados, para que nós pudéssemos hoje ter comunhão com o Pai e ter a vida eterna nos aguardando, nos esperando. A relação da ceia com relação ao presente, Jesus disse assim: isto é o meu corpo e este cálice é o sangue da nova aliança. Os elementos da ceia do Senhor são o pão e o suco de uva, de modo que o pão simboliza o corpo de Cristo, o suco de uva, que é também chamado vinho. O pão simboliza o corpo e o suco de uva, que é o vinho, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. No ato de se apresentar os elementos da ceia do Senhor, damos graças a Deus por tudo o que Jesus Cristo fez durante sua vida terrena. Ele se ofereceu por nós, corpo e alma, corpo e alma, corpo, o seu sangue derramado ali no madeiro. Jesus se ofereceu por inteiro para pagar os teus pecados, para pagar as nossas culpas. Quanta gratidão nós devemos ter para com Ele hoje. Pense nisso. Vale a pena mesmo agradecê-lo. Uma das maiores formas de agradecer não é somente abrir a boca e dizer obrigado, Deus. É pegar nosso corpo, colocar no altar, como oferta agradável ao nosso Deus. Todo o nosso ser. Com relação ao futuro, traz ao nosso coração a esperança de que em breve Cristo voltará para buscar a sua amada igreja. E aí, meus irmãos, nós estaremos com Ele nas bodas do Cordeiro. Então, a ceia do Senhor, dessa maneira, enche o nosso coração de alegria, bondade e misericórdia. A Santa Ceia, para além da comunhão, confraternização e união entre pessoas, é uma liturgia de muita responsabilidade. Pela natureza do seu ofício, ela torna-se sacra involuntariamente. Por isso, quando participamos da ceia do Senhor, devemos apresentar-nos a Ele e aos nossos irmãos reverentemente, disponíveis para vivermos a realidade da comunhão com nosso Senhor. Não podemos tornar o ambiente da ceia carnal, sem significado para a vida espiritual. Se não há amor verdadeiro para praticarmos, então a ceia do Senhor está nos condenando com juízo. Devemos julgar nós mesmos para podermos participar da ceia do Senhor. Corações inclinados para Deus, fazendo realmente caso daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Então devemos prestar
um culto e uma adoração racional. Portanto, é hora de sermos batizados, se ainda não somos, renovar a fé, pois o mundo está de cabeça para baixo, isso é fato. Mas a imagem do batismo nos traz segurança e felicidade em saber que temos um Deus amoroso cuidando de cada um de nós. Veja bem, para o mundo morremos e para Deus vivemos. Olha que coisa interessante. A quem desejamos agradar agora, hoje? Uma vez batizados, é a hora de tomarmos a ceia do Senhor para, simbolicamente, termos acesso à esperança uma vez dada aos crentes. Por isso, não se esconda, mas decida-se por Jesus. Jesus, ele é maravilhoso. Amém? Então, querido, nessa lição, na lição desta semana, nós estudamos sobre as duas grandes ordenanças proferidas há séculos por Jesus, o batismo e a ceia do Senhor. Ambas as identidades são preciosas para a história da igreja cristã. Esta é rica, maravilhosa para se estudar e conhecer mais o mundo criado por Deus. Vimos que a simbologia do batismo tem a ver em o homem sepultar os seus pecados e reviver em novidade de vida para Deus. Sobre os elementos da ceia, vimos que são dois, o pão e o suco de uva, também chamado de vinho. Este simboliza o sangue derramado de Jesus e aquele o corpo partido por Jesus Cristo. Como vimos antes, a igreja do Novo Testamento achava inadmissível um crente em Jesus não ser batizado em águas. Biblicamente ainda o é. Seja batizado e participe da mesa do Senhor, a ceia santa, e descubra quanto é bom ser membro do corpo de Cristo, a nossa família espiritual. Bem, mas isso é possível se nós conhecermos a Jesus pela palavra, se nós crermos e tivermos por Jesus o sentimento de gratidão por tudo que Ele fez por cada um de nós. Tá bom? Que Deus abençoe a vida dos amados poderosamente, em nome de Jesus. Próxima aula a gente vai estar ministrando sobre a lição de número 11, numa vida de santidade. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.